Gente, eu tenho visto e ouvido nas redes sociais os representantes que se dizem, os nossos representantes nacionais da Cobrapol, né, alguns presidentes de federações, falando em nome de todos os policiais civis do Brasil todo, né? E eu quero deixar claro aqui que nem todos os policiais civis do Brasil estão concordando com o que está ali. Nem todos os policiais civis do Brasil compactuam com o que está acontecendo na Lei Geral após ela ter sido modificada pelos senhores. Porque o objetivo da Lei Geral, que foi iniciada lá no primeiro governo Lula, no primeiro mandato do governo Lula, eu fiz parte da primeira comissão. Nós tínhamos um foco, que era padronizar a Polícia Civil no Brasil inteiro. O que é padronizar? E por que padronizar? Era padronizar porque a gente entendia que as nomenclaturas dos cargos de polícia deveriam ser, no Brasil inteiro, os mesmos nomes, mas sem mexer com estrutura, sem mexer com unificação de cargos, por exemplo. Era simplesmente dizer que do Iapoque ao Chuí, investigador seria investigador, não seria num estado agente, não seria no outro estado detetive, comissário, como é no Brasil afora. A ideia era padronizar as nomenclaturas dos cargos de polícia, que era investigador, delegado, escrivão e o perito oficial. Isso era a essência da nossa ideia lá no passado, que era dar o primeiro passo para isso. Em seguida, a gente iria discutir com o governo federal a possibilidade de uma equiparação de vencimentos entre os organismos de segurança pública federal com os estaduais. Chegamos a ter uma conversa, na época, com o então secretário nacional de Segurança Pública, Luiz Fernando Correia, no aeroporto, quando estava caminhando pelo Brasil afora, discutindo a lei geral, que o governo chegou a estudar a possibilidade de ver isso, padronizar a questão de vencimentos. Não conseguiu tocar o projeto adiante, porque eles perceberam que a Polícia Civil brasileira tinha mais de 72 cargos, como tem até hoje, e que eles tinham que identificar quais eram os cargos de polícia para se pensar numa possibilidade futura, quem sabe, talvez, de padronizar os salários. E na época, na conversa informal, o secretário nacional chegou a comentar comigo, pessoalmente, no aeroporto, doutor Luiz Fernando Correia, que uma das intenções seriam, durante 10 anos, o governo federal complementar a folha nos estados para que os salários ficassem unificados. Mas, para isso, teria que primeiro padronizar quais eram os cargos de polícia. Então, a ideia era essa. Aí, nós saímos do movimento nacional, entraram novas lideranças. Essas novas lideranças pegaram, não sei por quê, que, de repente, um projeto que foi dado início com a base da polícia, quem se apoderou do projeto foram os delegados de polícia. Parece que os delegados estão mais interessados em aprovar esse projeto do que os próprios policiais, né? Criaram umas situações que eu acho perigosas para nós policiais. Por exemplo, me fale em qual estado da federação que é diferente disso que eu vou falar aqui agora. Tem um escrivão e tem um investigador de polícia, ou agente, seja lá o nome que for em cada estado. Qual o delegado de polícia que não promove o desvio de função dos órgãos da Polícia Civil? Quantas vezes nós, como representantes de GAI, temos que entrar com ações para poder proteger o policial por causa do abuso das autoridades policiais? Eu, por exemplo, represento os investigadores no meu estado. E quantas vezes eu já tive que promover de conflito judicial para garantir os direitos dos investigadores de continuar investigando e não serem punidos por isso. Aí,
dão de bandeja na mão dos delegados a criação de um cargo unificado de investigador e escrivão, seja lá o que vai juntar mais nesse caldeirão. Né? É um cargo severino de fato, é um cargo severino. É tudo que o delegado bota funcionário de prefeitura no interior para trabalhar como investigador, como escrivão, funcionário de prefeitura. Até o amigo do delegado vai lá trabalhar em alguns municípios aí do Brasil, dos rancões do Brasil afora, botam quem eles querem para poder vender a imagem de que ele é um bom profissional. Exploram os policiais. Me fala se eu estou falando alguma mentira aqui. Me responda alguém no Brasil aí que fale que o que eu estou falando aqui é diferente. Aí vem uma lei geral em que eles pegam e efetivamente unificam o investigador e escrivão. É o presente que os delegados queriam. Porque se o escrivão for amiguinho do delegado, ele fica no cartório. Se ele for inimigo do delegado, se recusar a atender as loucuras que os delegados às vezes pedem, e muitos policiais se negam a fazer as atrocidades que alguns delegados pedem, eles vão ser transferidos, porque pela nova lei geral eles vão ter que migrar para um cargo unificado. E aí, não vou nem entrar no mérito agora, vou pausar agora e vou depois gravar a segunda parte, dando continuidade a esse vídeo. Essa é a parte 1. Vamos para a parte 2 daqui a pouquinho.